Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso bom Deus. Manhã de quinta-feira e nós estamos aqui no programa Café com Graça. Seja muito bem-vindo. Eu quero incentivar você a compartilhar aí o nosso link da nossa transmissão para que outros possam também ser abençoados com o estudo da palavra de Deus. Quero também que você dê um joinha aí, faça o seu comentário e acione as notificações, aquele sininho, para que os avisos cheguem para você. Se você está chegando por agora, é a primeira vez que você está por aqui no nosso ambiente do programa Café com Graça, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal para que você também possa receber as notificações do nosso programa. Amém? Glória a Deus, estamos estudando o livro de Gênesis, já há 3 semanas estudando o livro de Gênesis. E tem sido uma grande bênção, uma grande bênção. Encerramos falando ontem sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, um é a árvore que produz vida, a outra é a árvore que se comer morre. Isso é o que nós finalizamos. Mas hoje eu queria finalizar o capítulo 2, hoje e amanhã, falando hoje sobre a formação da mulher. Você sabe, Deus criou o homem e agora Deus está formando a mulher, criando a mulher. Vamos ler lá em Gênesis 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este o adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa aqui é a descrição da formação, da criação da mulher. Você sabe, Deus formou o homem do pó da terra. Formou o corpo do homem do pó da terra, soprou-lhe o fôlego de vida, que é o espírito do homem. A junção do espírito e do corpo formou então a alma. O homem agora é um ser tríplice, espírito, alma e corpo. Mas a mulher, Deus não forma do pó da terra. Deus então faz Adão adormecer, tira uma costela de Adão e desta costela ele forma a mulher. Mas, como eu disse para você desde o início, nós não estamos aqui para buscar curiosidades da palavra. Pelo contrário, nós estamos aqui para buscar revelação, ensino, verdades espirituais que são alimento para nós, que edificam a nossa vida. Por isso, precisamos olhar agora para a formação da mulher como algo espiritual, ok? Lá em Romanos 5,14 diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Adão é uma figura de Cristo. Se Adão é uma figura de Cristo, então é plausível eu dizer para você que Eva aponta para a igreja. Adão é uma figura de Cristo, então Eva também é uma figura da igreja, entende? Então, essa união, Paulo chega a dizer que a união de Cristo, de Adão com Eva, é uma figura falando, apontando para Cristo e a sua igreja. Isso está lá em Efésios, capítulo 5, verso 29, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando ele está falando aqui da união do homem com a mulher, quando ele está falando aqui que o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir, vai se tornar uma só carne, no final ele diz: olha, eu não estou falando de Adão e Eva, eu estou falando de Cristo e a igreja. Por quê? Porque isso aqui aponta de fato para Cristo e a sua igreja. Compreende isso? Então, o homem aqui aponta para Cristo e a mulher aponta para a igreja. Amém? Então, tem alguns pontos importantes aqui para vermos hoje, para retirarmos um ensino espiritual para nós. Amém? Primeiro, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, Deus queria criar uma auxiliadora para o homem. Então, nós precisamos primeiro considerar essa palavra aqui, auxiliadora. Por quê? Porque o propósito de Deus só pode ser cumprido através de Cristo e a sua igreja. Entende? Não tem como haver uma fecundidade, um crescimento, né? Deus criou o homem e falou para ele: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, mas não tem como o homem fazer isso sozinho. Não tem como a obra ser completa com Cristo apenas. Não. Então, para a obra ser completa, para a obra ser executada na terra, então precisa de Cristo, precisa de Adão e precisa da igreja, precisa de Eva. A junção dos dois é que vai produzir, então, toda uma igreja na terra, que sempre foi o sonho de Deus, ter um povo na terra. Então, assim, para isso acontecer, precisa da união de Cristo e a sua igreja. É na intimidade que os filhos são gerados. É no relacionamento de Cristo com a sua igreja, da igreja com Cristo, que os frutos, então, eles vêm. Consegue entender isso? Então, é preciso da igreja. Só com Cristo não tem jeito. Por isso, Deus olhou e falou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Ela vai participar deste mover, vai participar deste povo que vai ter na terra. E eu preciso de Cristo e preciso da igreja, para que, de fato, isso aconteça, o propósito de Deus venha a ser realizado. A segunda palavra é idôneo. Idôneo. Idôneo é uma palavra importante. Por quê? Porque não é uma questão só de ter a mulher, entende? É uma questão da mulher fazer parte do homem. É uma questão da igreja fazer parte de Cristo. Então, essa palavra idôneo quer dizer altura, a mesma altura, do mesmo tipo, da mesma natureza. Eva foi tirado de um pedaço de Adão. Então, era importante que ela fosse formada de Adão. Então, a igreja saiu de Cristo, tem a mesma natureza de Cristo. Então, isso aqui é um negócio formidável, poderoso, entende? Você vê que Deus mandou Adão colocar nome em todos os animais.
Agora, você já parou para pensar o porquê esse motivo? Porque não tinha Eva ainda. Deus fala para ele, coloca nome em todos os animais. Ele chegou então no leão, na leoa, no cachorro, na cadela, e foi colocando nome. E ele percebeu que cada macho tinha uma fêmea. Mas ele olhou para ele e falou: Ué, mas não tem nada, né, que seja comparado a mim. Então ele percebeu a necessidade. Então, quando Deus forma do mesmo tipo, para complementar, entende? Então, isso aqui é muito importante, porque nós fomos feitos de Cristo. Nós temos a natureza de Cristo. No nosso primeiro nascimento, nós temos parte da nossa família natural, mas do nosso novo nascimento, nós temos parte de Cristo, nós temos parte de Deus, a divindade mora dentro de nós, entende? Então, quando Adão olhou e falou, essa de fato é osso do meu osso e carne da minha carne. Por quê? Porque tinha o mesmo tipo, era semelhante, entendeu? Então eu quero dizer algo para você. Nós, como igreja, temos parte de Cristo. Cristo mora dentro de nós. Isso aconteceu lá na cruz, entende? Lá na cruz. Bom, então nós temos o processo aqui onde Eva está sendo formada. Então a Bíblia diz que Deus tomou de Adão algo para fazer Eva. Lá em João capítulo 1, verso 14, diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então teve um dia que Deus se tornou homem. Deus se tornou homem, entende? Mas agora, o que acontece? Antes, Deus era somente Deus, mas agora ele é também homem. Lá na cruz, porque Deus se encarnou, e lá na cruz ele morreu e depois ressuscitou. Mas essa encarnação dele aqui fez ele se tornar homem. Então Deus precisava tomar o homem, do homem, para formar Eva. Então precisava de Cristo se encarnar. Para quê? Para que a igreja fosse formada. Entende? Cristo precisava vir, precisava se tornar homem, morrer, ressuscitar. Entende? Para quê? Para que de Cristo a igreja fosse formada. Foi lá na cruz que ele recebeu ali a lança e dali saiu sangue e água. Foi naquele momento. Você vê que não tinha novo nascimento antes da cruz. O novo nascimento acontece após a cruz. Após a cruz, então, nós nascemos de novo. O que é o novo nascimento? É ter agora a natureza de Deus dentro de nós. Adão era apenas uma foto, uma ilustração do verdadeiro Adão que é Cristo, que manifestaria na terra para que a igreja fosse formada. Aí você vê que Deus tomou Adão, tomou de Adão, fez ele dormir, né? E esse sono agora tem também um significado muito importante. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então Deus começa aqui o processo agora para trazer Eva à existência. A primeira coisa que acontece, Deus coloca um pesado sono em Adão. Eu disse para você que Adão aponta para Cristo, então Adão também Cristo também teve que dormir. O que significa dormir na Bíblia? Dormir na Bíblia significa morrer. Então, você vai ver várias expressões, né? Paulo vai dizer, irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, né? Aí ele vai falar que eles vão ressuscitar primeiro, depois nós em Cristo seremos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares. Por quê? Porque ele está falando de morte. Então, dormir na Bíblia significa morrer, morrer. Por 3 dias, Jesus dormiu. Por 3 dias, Jesus dormiu. Lá na cruz, ele foi morto. E por 3 dias ele ficou dormindo. E só depois de 3 dias ele ressuscitou. Jesus foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu para não ficar só. Entende? Para quê? Para produzir muitos
frutos, para trazer o pão. A Bíblia diz que nós somos um só pão, entende? O corpo de Cristo, que é a igreja, é um pão. Por quê? Porque Cristo é aquele que dormiu, assim como Adão dormiu. Lá em João capítulo 19, verso 34, diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, nós sabemos que o sangue é para a redenção, mas a questão é o que significa a água? O que significa a água? Se nós lermos alguns textos, eu vou ler dois com você. Primeiro, Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele está falando que o sangue tem um objetivo, o perdão do pecado. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está dizendo que lá no deserto, quando a rocha foi ferida, eles beberam água. Eles beberam de uma fonte, mas ele está dizendo que essa fonte é espiritual. É espiritual. Então, lá na cruz, quando ele recebeu a lança, saiu sangue e saiu água. Por quê? Porque o sangue é a redenção, mas a água é para ser bebida. Bebida. Porque é a natureza de Deus que entra dentro de nós. Então, quando Cristo veio, quando Deus se encarnou e Cristo veio, ele não veio de uma forma apropriada para entrar dentro de nós. Ele teve que ir para a cruz. Na cruz, ele se transformou numa água. A Bíblia diz que ele foi moído na cruz. Então, nós podemos beber dele como uma água espiritual. E agora, essa água faz parte de nós. Por isso que a igreja foi formada de Cristo. Porque uma parte de Cristo entrou para dentro da igreja. Amém? Então nós temos a divindade dentro de nós. Aí a Bíblia diz, no verso 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e a trouxe. Então, Eva foi formada da costela de Adão. Isso aqui tem um significado, né? Porque a igreja sai de Cristo. A igreja sai de Cristo. Então, a igreja só pode ser formada de uma parte de Cristo. Então, se não tem Cristo, então não é igreja. Entende? Tudo que não é de Cristo não é igreja. Precisamos entender isso. Só é igreja se tem parte de Cristo. Por isso, quando Nicodemos foi a Jesus, Jesus falou o que para ele? Importa-vos nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode fazer parte da igreja. Então, tudo isso que é natural, como o ego, né, aquilo que é do homem, não pode ser parte da igreja. Não pode ser usado na edificação da igreja. Por quê? Porque uma das grandes lições espirituais que nós precisamos de aprender, acho que a primeira lição espiritual da vida cristã que nós precisamos entender é a origem das coisas. A fonte das coisas é importante. De onde a igreja foi gerada, criada? Foi de Cristo, da natureza de Cristo. Então a edificação da igreja só pode ser realizada com coisas espirituais que procedem de Cristo. Por isso ele é o iniciador. É por meio dele, para ele são todas as coisas. Por quê? Porque tem que começar nele, tem que ser através dele e tem que terminar com ele. A igreja só pode ser edificada com coisas espirituais. Não pode ser edificada com o ego do homem, com criações humanas, com ideias humanas. Não. Nós não estamos aqui para criar nada, nós estamos aqui para sustentar um ensino que já está presente. Os apóstolos de hoje não é para criar ensino, é para sustentar o ensino dos apóstolos do Cordeiro. Apóstolos do Cordeiro são só os 12, nenhum outro mais. Então nós aqui estamos para sustentar um ensino. Por quê? Porque a obra de Deus só é feita com verdades e com coisas que são de origem espiritual e não natural. Amém?
Gênesis 2:23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então aqui Adão despertou agora. Ele despertou. Despertou e disse: esta afinal, porque eu tinha colocado o nome em todos os animais e não vi de ninguém, nenhum animal que fosse à altura. Mas esta afinal é osso dos meus ossos. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, esse despertar aqui do homem é o mesmo despertar de Cristo, representa a ressurreição, mas representa também a restauração. Por quê? Porque sempre três na Bíblia representa restauração, renovo. Por quê? Porque Jesus ficou 3 dias no seio da terra e ele ressuscitou. Então, 3 aponta para a ressurreição. Isso aqui está falando de quê? Do despertar de Cristo. Entende? A conclusão que ele chega é essa. Esta, afinal, é osso dos meus ossos. Né? Depois de que ele viu bois, depois que ele viu leões, depois que ele viu peixes, aves, ele percebeu que não tinha ninguém adequado. Mas agora ele olhou e viu de fato. Entende que tem algo adequado. Entende? Para fazer parte dele. Por isso, podemos hoje dizer que nós somos de Cristo. Nós somos carne da sua carne, osso do seu osso. Por quê? Porque a igreja foi formada da natureza de Cristo. Da sua morte, do seu dormir durante 3 dias, é que a igreja foi formada da mesma natureza. Nós somos ossos dos seus ossos, carne da sua carne, porque fomos formados da mesma natureza. Amém? Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, na realidade aqui, Cristo e a igreja tornaram um só. Assim como Adão e Eva tornaram osso do osso e carne da carne, então a igreja e Cristo tornaram um só. Lá em 1 Coríntios 6,17, Paulo reafirma isso. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você sabe essa palavra que se une ao Senhor, no original é amálgama. Amálgama não se usa mais, pelo menos eu não vejo. Não sei se você recorda disso. O dentista pegava 2 massas, né, e misturavam aquela massa, e aquela massa era colocada no dente. Então, uma vez misturada aquela massa, ela não podia ser separada mais. Eu acho que isso acontece hoje, eu não sei se eu vou acertar o nome, acho que é Durepox. Uma cola que vem duas massas e você junta aquilo, e depois que você juntou, tem uma reação química e ele agora vai endurecendo e não tem como separar mais. Então, essa palavra se une ao Senhor, mas aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele, é amálgama, se tornou um só, entende? Quando eu compreendo essa união de Cristo e da igreja, eu consigo entender agora o livro de Cantares. Porque o livro de Cantares, muita gente não entende por que ele está na Bíblia. E eles acham que é um livro de romance. Não, é um livro de romance. Mas é um livro de romance falando não do homem e da mulher. Talvez a gente coloque aqui como Paulo colocou. Entende? Me refiro a Cristo e à igreja. Porque ali é o romance de Cristo com a sua igreja. Quando você olha ali o amor do noivo para a noiva, é o amor de Cristo com a igreja. Quando você olha o relacionamento do noivo com a noiva, está falando do relacionamento de Cristo com a igreja. Por quê? Porque o objetivo de Cristo sempre foi, o objetivo de Deus, perdão, sempre foi ser um com o homem. E aonde que isso aconteceu? Esse objetivo foi alcançado na cruz. Na cruz. Pela cruz e pela ressurreição. Esse objetivo foi alcançado. Agora a igreja tem parte de Cristo. É osso do osso, carne da carne. Entende? Então isso aqui é um grande mistério.
entende? É um grande mistério. Por que que é um mistério? Porque a união é tão grande entre Deus e o homem que me parece que o Senhor nos levou a ser divinos sem ser Deus. O homem não pode dizer que ele é Deus, mas o homem é divino, divino. Ele carrega Deus dentro de si. Entende? Você consegue entender o poder que é isso? Você, uma vez que você nasceu de novo, que você creu na obra da cruz, você bebeu da água da vida, da água que saiu de Cristo, da pedra espiritual que é Cristo. E uma vez que você bebeu dessa água, você tem a natureza de Deus dentro de você. Quando você pecou em Adão, a natureza da serpente entrou, mas agora a natureza de Cristo entrou dentro de nós. Entende? Então, isso aqui parece que mostra que não é uma questão de sermos agora vários cristãos juntos. Não, é uma questão agora de ser vários homens, mas ter uma só vida. É de ser vários crentes, mas ter um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Entende? É uma união tão grande que faz do corpo, dos membros, um só corpo. Entende? Nós somos muitos homens, mas temos uma só vida, que é a vida de Deus. Cada um de nós tem uma porção de Cristo. Quando essas porções de Cristo se ajuntam, a igreja então é formada. Então, a igreja é um mistério. É um mistério. As pessoas não entendem. O homem natural não entende como funciona a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, faz parte da divindade, ele é o cabeça, mas nós somos o corpo, entende? Nós somos especiais, porque temos Deus morando dentro de nós. Então, isso é um negócio muito impactante. Quando você entende a obra da cruz, quando você entende, olhando aqui para Adão e Eva, para a formação da mulher, sabe, tirada de Cristo, quando o Adão dorme, quando Cristo morreu durante 3 dias, dormiu, né? E aí a igreja é formada na sua ressurreição, e agora todos que olham para Cristo, todos que creem nessa obra, nascem de novo e têm a natureza de Deus, se tornam divinos, participantes do sagrado, participantes da natureza de Deus. E agora o homem que foi formado do pó da terra recebe a natureza de Deus, e Deus é ouro. A natureza de Deus é ouro. Quando eu falei para você sobre aqueles rios que estavam ali no Éden, entende? O rio passa onde tem ouro, onde tem ouro. E esse ouro aqui é a natureza de Deus. Então nós somos vasos de barro, mas recebemos um conteúdo que é ouro. Então o vaso pode ser de barro, mas o conteúdo dentro do vaso é ouro. Então nós temos agora uma natureza divina. Nós temos tempo de duração, nosso corpo físico vai se degradando, entende? Mas um dia receberemos um corpo glorificado e seremos tal qual ele é. Por quê? Porque assim como ele é, nós seremos. Ele tem um corpo, nós temos um corpo. Ele é Deus, nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Entende? E aí, naquele dia, quando formos morar com o Senhor eternamente, aí de fato. Porque a última coisa que falta para nós é a glorificação do nosso corpo. Entende? Porque nosso espírito já nasceu de novo. Nossa alma está sendo transformada, mas o nosso corpo vai ser glorificado um dia. Então, tudo isso aqui aponta para Cristo e a igreja. Olhando Adão e Eva, tirando as curiosidades de lado, nós não estamos aqui para isso, estamos aqui para tirar verdades da palavra, olhamos e percebemos claramente aqui Cristo e a sua igreja, a formação da igreja tirado da natureza de Cristo. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que você carrega Deus dentro de você. Eu quero orar e quero declarar essas verdades na sua vida, porque isso precisa ser consolidado dentro de nós. Quando o homem entende que de fato quem ele é, tudo muda ao seu redor.
sua visão muda, sua percepção muda, sua postura muda, sua atitude muda, sua palavra muda, porque de fato a revelação é muito forte. Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão. Declaro que essas verdades achem lugar no seu coração, que possam germinar e crescer e frutificar na sua vida. Ó Deus, que ele possa ter a revelação plena de quem ele é. Ele é formado do pó da terra, mas o seu conteúdo é divino, é sagrado. Ele carrega Deus dentro dele. Por isso, manifesta esse poder, manifesta essa revelação, para que ele possa usufruir de todos os benefícios da cruz, da obra da cruz na sua vida. É isso que eu declaro sobre ele, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe. Não perca amanhã, vamos dar continuidade aqui no estudo do livro de Gênesis. Deus te abençoe.